Vamos aprender a decorar vários bolinhos comigo e olha o meu lookzinho, gente, desse dia maravilhoso e super especial, né? Que como a maioria de vocês sabe, a gente fez uma brincadeirinha aqui entre os nossos clientes para ter vários sorteios dos nossos bolos, que foi um total de 18 bolos, gente, sorteado para nossas clientes mamães, tá? E também a gente teve até um ganhador homem que ele também ganhou, que ele fez todas as tarefinhas dele ali, tá? E participou. E nesse dia, gente, eu comecei 5 horas da manhã e fui até 2h30 da tarde somente decorando o bolo. Já tinha fui dormir, era 11 horas, tá? Porque um dia antes eu comecei a rechear os bolos, terminei, era 11 horas. Eu comecei com esse mini bolozinho aí, tá? Todas as decorações, gente, eu tentei, lembrei de algumas, a maioria eu mesma que criei da minha cabeça ali, porque esses eram os bolos que a gente presenteou essas mamães maravilhosas, tá? Então eu quis fazer tudo com muito amor, com muito carinho, com muito capricho para todas elas, gente, tá? Comecei sempre decorando os menorzinhos, gente, porque eu acho assim que eu tenho um pouco de dificuldade ainda, porque tem que ser com muita delicadeza, pessoal, muita delicadeza, tá? Gente, lembrando que sempre a gente tem que trabalhar com chantilly de ótima qualidade, de preferência o Amélia tradicional, não aquele Supreme, tá? Um chantilly de boa qualidade, estabilizar o seu chantilly com pó para glacê real, tá? E aí, como ele fica muito firme, gente, fica até mesmo duro, você pode estar hidratando o seu chantilly com água bem geladinha ou com leite condensado também geladinho, tá? Esse bolinho aqui, gente, espatulei ele todo no branco, como vocês viram. Fiz esse efeito caracol em cima, com as quinas imperfeitas, tá? Coloquei um topperzinho super delicado, super fofinho, super maravilhoso. Tem alguns vídeos aí abaixo que eu postei as fotos de todas as ganhadoras. Na verdade, ainda ficou faltando uma, porque ela só recebeu o bolinho dela hoje, meio-dia, né? Que ela morava muito longe, mas deu certo, tá? O segundo bolinho, gente, já foi esse daqui, ó, que foi com... Ele tava com 3 sabores, se eu não me engano, era ninho, chocolate e doce de leite com ameixa, tá? Eu arrasei no sabor desse bolo, gente. Esse bolinho aqui, ó, ele já foi branquinho com rosa e branquinho, tá? Em cima. Sempre, gente, o chantininho bem estabilizado. Vocês estão vendo como o meu chantilly ele tá bem hidratado, ele não tá poroso, tá? E sempre, gente, se você for fazer uma decoração de bolo que você não vai utilizar nenhum tipo de bico em cima, sempre comece pelo seu topper, tá? Porque a gente pega a prática do quinamento perfeito. Foi assim que eu aprendi a fazer um quinamento perfeito, tá, pessoal? Sempre começando pelo topper. Agora, como eu já tô mais ou menos, tá? Tem dia que eu tô atrevida, gaiatinha, e aí eu começo pela lateral do nosso bolo, tá? E outra coisa, gente, eu sempre gosto de começar, se o bolo tiver espátula de textura reta, que tipo, no caso essa aqui, não é aquele estilo wave cake, né? Não tem aquele efeito cachepô. Eu gosto de começar sempre com a espátula de textura, tá? Eu não gosto de passar a espátula lisa para depois vir a espátula de textura, porque, gente, essa é uma dica que é bom vocês salvarem esse vídeo para vocês anotar todas as dicas desse vídeo, tá bom? Porque você não pode passar... Você até pode, mas vai dar algumas coisas erradas. Por que que você não deveria utilizar primeiro a sua espátula lisa e depois a sua espátula de textura? Gente, por quê? Deixa eu falar pra vocês, ó. Todos os bolos, todos os estilos de espátula têm um modelo diferente, tem uma profundidade diferente, tá? Se você coloca ali uma quantidade de chantilly, você passa a espátula reta, ele tira uma certa quantidade de chantilly, certo? E depois você vem com a espátula de textura, o que que acontece? Aonde ela tem que ficar aquele desenho, aquela cavidade mais profunda, ela vai acabar arrancando todo o seu chantilly e rasgando a sua massa e rasgando a sua decoração. Então vai ficar muitos gruminhos de massa na sua decoração. Não vai ficar um acabamento legal, tá? Então você deposita o seu chantilly, você já vem diretamente com a espátula de textura depois de fazer o quinamento. E aí você faz aquele desenho, gente, que ele vai ficar maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso o seu bolo, tá? Com a quantidade de chantilly perfeita, tá? Nem pouco e nem muito e nem pouquíssimo demais, sabe? Uma quantidade assim que fica ideal, tá bom? Fica muito charmoso, fica perfeito os seus bolos, tá, gente? E outra coisa, galerinha, sempre também é muito importante a forma. A forma não,
como é que eu posso dizer, o pratinho do seu bolo, tá? Aqui, gente, eu optei agora em mudar todas as minhas formas pelas cake boards, porque, gente, tá com 5 anos que eu trabalho na confeitaria, tá? 5 anos. Agora que eu tô mudando por completo as minhas formas, porque, gente, os meus bolos, eles são com 3 camadas de recheio e 4 discos de massa, então são bolos altos e bolos pesados. Essas cake boards que tem um papel laminado em cima, elas são muito flexíveis, né? E aí o que acaba acontecendo? Machucando a borda dos nossos bolos. E eu acho que alguém deveria fazer um curso de como levar bolo. Porque as pessoas pegam os bolos com as 2 mãos assim, tipo querendo fechar o bolo. O que acontece? O seu bolo afunda, machuca todas as suas bordas dos bolos e quando você solta, dá aquela entrada de ar, o chantilly começa a rachar, porque mexe completamente na estrutura dos nossos bolos. E as cake boards não, elas são bem duras, elas são com 3 milímetros de altura, tá? São perfeitas, super durinhas, super resistentes, tá? A única dificuldade que a gente tem, gente, porque é bem mais cara, tipo, bem mais cara mesmo, do que essas cake boards laminadas. E a gente sempre pede devolução, mas só que é tipo 55% não devolve. Então, às vezes, a gente acaba no prejuízo. Mas, às vezes, é melhor a gente ficar num pequeno prejuízo do que a gente entregar um trabalho finalizado. Porque, às vezes, tem gente que acha que o erro é da confeiteira, mas não é da confeiteira. É a forma que você leva o seu chantilly. Pode estar estabilizado, pode estar poroso, ele pode até mesmo estar com a cobertura em ganache. Se você não levar ele corretamente, vai acontecer sim, dele rachar e dar entrada de ar, tá? Aqui já aconteceu isso comigo, gente. E me falem se eu tô certa e se eu estou errada. Recentemente aconteceu esse probleminha comigo, tá? Mas só que foi de uma forma diferente, tá? De uma forma diferente. Porque assim, nesse dia a cliente tinha encomendado um bolo, né, de 18 fatias, né? De 18 para 15 pessoas, que ele é de 18 fatias. E aí, o que aconteceu? Ela foi, levou o bolo pra casa, maravilhoso. Só que aí deu uma entrada de ar. Também, gente, a forma que a gente aplica o chantilly tem que ser perfeita. Porque senão o seu bolo dá entrada de ar numa brechinha que você deixa ali, que não pegou o chantilly, depois você só vem com a espátula em cima, ele dá entrada de ar, tá? Ele dá entrada de ar. E nesse dia aconteceu isso. E a cliente já imediatamente me mandou mensagem, né? Falando que tinha dado entrada de ar, que tinha... O bolo tava, tipo, com uma bolha, rachando, né? E eu, a partir do momento que ela me mandou, eu digo, só me mande o seu endereço, me mande a localização, porque só por endereço eu não sei chegar, que eu vou aí na sua casa, faço toda a remontagem do seu bolo, lindo, maravilhoso. Fui lá na casa dela, gente, da cliente, acertei o bolo direitinho, ficou perfeito. Eu acho que até editei um vídeo pra vocês sobre esse bolo em si. Tá? Depois eu vou postar aqui pra vocês também, tá? Então é sempre muito importante o chantilly, a posição que você tá colocando o seu chantilly, se você tá deixando ele com muita brecha, com pouca brecha, entendeu? Tudo tem uma importância, gente, tudo. Não tem isso de dizer, não tem, tem sim. Nos bolos sempre é muito importante. E todos esses bolos aqui, gente, que eu tô decorando pra vocês, foram os bolos das ganhadoras, tá? Do Dia das Mães, gente, um mais lindo que o outro.